Que a graça e a paz esteja com você, meu irmão e minha irmã. Hoje estamos aqui para estudar o Antigo Testamento. Hoje é o livro de Ezequiel e nós vamos iniciar com os nossos objetivos para esse estudo. O primeiro deles é entender a questão da responsabilidade pessoal apresentada em Ezequiel. É importante que a gente conheça que em Ezequiel a gente tem aquele provérbio que diz, não se diga mais esse provérbio em Israel. Os pais comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficaram embotoados. Então é importante na leitura desse livro que a gente compreenda que a nação ela estava sendo julgada pelos erros que havia cometido e caberia também à nova nação fazer uma escolha próxima ao Senhor para que aquela situação ali ela fosse dissolvida. Porque é isso que acontece, meus queridos. Às vezes os pais, eles deixam heranças para os seus filhos. Aí os filhos dizem assim, eu estou pagando pela herança do meu pai, mas cabe aos filhos reverter esse processo ou perpetuá-lo. Reverter ou perpetuar. E aí, quando a gente pensa nas nossas vidas, nós vamos trazer as mazelas que porventura tiveram nossas famílias ou vamos transformá-las. Cabe a nós, entender que cada um tem a sua responsabilidade. O segundo alvo da nossa lição é submeter-se à soberania divina. Terceiro, abandonar práticas que não levem à santificação. Introdutoriamente, nós podemos perceber que a curiosidade a respeito do futuro sempre esteve presente no ser humano. Observe quantos mecanismos de previsão e adivinhação encontramos no dia a dia. E quando o autor ele fala isso, ele não está falando de cartomantes, cartomantes, necromantes e outras práticas de adivinhação. Ele está falando, por exemplo, da meteorologia, a partir da interpretação dos dados climáticos, se diz se vai chover, se não vai. Hoje nós abrimos o celular, ele já diz qual vai ser o clima previsto para o dia, dependendo se há algum acidente de trânsito, já prevê que vai ter um engarrafamento em determinadas rodovias do nosso país, Então assim a gente tem essas previsões, A adivinhação ela fica por conta das crendices, das coisas que nós temos no dia a dia também, Bem, Israel foi privilegiado nesse sentido, pois Deus usou profetas para confortar o povo a respeito do livramento que haveria no futuro. Dentre eles encontramos Ezequiel, cuja mensagem nos anuncia a esperança do futuro e a necessidade de nos prepararmos para ele. A gente precisa combater, claro, nos dias de hoje, aquela ansiedade. Às vezes tem muitas pessoas que são muito preocupadas com o futuro que acabam deixando de viver o presente. E aí o que a gente vai perceber disso daí? O futuro é algo que nós nos preparamos para ele. Nós não vivemos o futuro antecipadamente, nós vivemos o hoje. O futuro, quando Jesus disse o quê? Basta cada mal o seu dia, Basta cada dia o seu mal. Então, a gente vai entender que o futuro a gente se prepara para ele vivendo o presente, E vivendo de acordo com a palavra do Senhor. O livro ele foi escrito no ano de 592, a vida do profeta, em 592 a 570 a.C. O autor, o próprio profeta, o local ele já está aqui no cativeiro babilônico. O alvo do livro, o povo de Israel exilado na Babilônia. Palavra-chave, filho do homem. Os versículos-chave é do capítulo 3, do 17 ao 19, que é uma referência importantíssima para a igreja de hoje. Se a gente olhar direitinho o que diz a passagem bíblica, a gente vai perceber a nossa responsabilidade quanto à evangelização. Veja o que diz o texto. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por causa da sua iniquidade. Mas, para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade e dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre de culpa. Ezequiel capítulo 3, versículos 17 a 19. Veja o que nos cobra esse texto, O sangue do ímpio será requerido de nós, caso a igreja não cumpra o seu papel, de evangelização dos povos, Então aqui
Veja, eu te fiz sentinela para a nação, né? Sentinela aqui no sentido de profeta. Você vai anunciar a palavra às nações. O livro ele está dividido, né, na queda de Jerusalém, né? A queda de Jerusalém faz um interlúdio nesse livro. O que a gente vai perceber, gente, é o seguinte: por que a queda de Jerusalém? Não era já para o povo de Jerusalém? Sim. Mas perceba que a parte norte do reino foi levada primeiro e depois a parte sul, que é justamente Jerusalém. Então, antes da queda, nós temos a vida chamado de Ezequiel, capítulo 1 a 3. Profecias contra Jerusalém, não é à toa que Jerusalém vai cair, né, num período curto de tempo, né? Ezequiel capítulo 4 até o versículo até o capítulo 4 até o capítulo 24. Profecias contra as nações, capítulo 25 a 32. E aí vem depois da queda, a salvação de Israel, 33 a 34, e o futuro de Israel, 40 a 48, né? Então aqui a gente tem esse esboço do livro. Em uma sentença, podemos resumir o livro da seguinte maneira: o profeta mostra, por meio de símbolos, na pregação e na experiência pessoal, que Deus deseja santidade e humildade do seu povo. Meus queridos, quando a gente fala aqui de símbolo, a gente tem no livro de Ezequiel, como também no livro de Daniel, o que a gente chama de literatura apocalíptica. E para desgosto de muitos pregadores, a função da literatura apocalíptica dentro do contexto bíblico é trazer esperança. Muitos pregadores utilizam desses textos para aterrorizar as pessoas. Quem era acostumado a ler esse tipo de texto, quando esses textos eram produzidos, eles tinham sempre esse teor de trazer esperança para o povo. Mas a gente fala assim, mas pastor, não fala de condenação? Sim, fala de condenação das nações ímpias e de livramento para aquelas que servem ao Senhor, para aquelas que guardam a palavra do Senhor. No final das contas, o que isso representa? É que o ímpio será julgado pela sua iniquidade e o justo será julgado pela sua justiça. Então aqui nós temos dois polos. E aí a literatura apocalíptica ela trabalha muito nessa questão. Ímpio, justo. E no final das contas eles não estarão entrelaçados. O ímpio ele não vai prevalecer sobre o justo. O justo não vai ser mais atormentado pelo ímpio. E é por isso que traz esperança. Mas a gente ouve comumente pessoas utilizando da literatura apocalíptica para colocar medo nas pessoas, né, nos ouvintes, né? Então, a gente vai perceber que isso não faz parte do propósito desse tipo de literatura. Aqui que a gente tem também na sequência, né, dessa apresentação do livro, quem foi Ezequiel, né? Ezequiel a gente tem do ponto de vista pessoal, né, um marido, esposo, né, e também profeta, né? Ele era casado e pelo que descreve o texto, né, muito apaixonado por sua esposa. Lá no capítulo 24, versículo 16, Deus avisa Ezequiel que Ezequiel ia ficar viúvo. E usa a expressão, a delícia dos teus olhos, né? Que pode ser traduzido, né, como a esposa que você ama muito, né? Então a gente sabe que há esse registro que Ezequiel ele fica viúvo, não há menção de filhos do Ezequiel, mas havia essa mulher que era a delícia dos olhos dele, né? A esposa, né? Então, é o que é descrito em relação à sua vida conjugal. Como profeta, né, ele foi contemporâneo de Jeremias. Ele menciona no seu livro 3 vezes o profeta Daniel, lá no capítulo 14, 2 vezes, no capítulo 28, mais uma vez. E pelo que prega e as referências que faz, tem uma tendência de ter lido também ou ouvido a profecia do profeta Abacuque. Ele começa o seu ministério profético numa idade padrão para aquela época, né, como se fosse assim, uma idade do início da maturidade, que é os 30 anos de idade, e ele profetiza até os 52 anos de vida, né? Que era justamente porque fazia parte de uma linhagem sacerdotal e era justamente esse tempo em que o sacerdote servia, né? Foi o mais pessoal dos profetas, a gente vai perceber muita coisa no seu texto, trabalhado em primeira pessoa, ele coloca eu, né? Eu vi, eu ouvi, eu estive, né? Então essa colocação em primeira pessoa faz com que o torne um dos profetas mais pessoais, né? Ele coloca a mensagem que ele recebeu
do Senhor, né? Então tem essa característica, tem esse estilo, né? De, de perceber o profeta Ezequiel, né? E a gente também vai perceber que os símbolos que ele utiliza para descrever a sua mensagem, ele torna-se uma característica, né, dessa, já faz parte também da literatura apocalíptica, mas é uma característica desse profeta, né? O autor aqui da lição diz assim que certamente Ezequiel poderia ser considerado um Spielberg da sua época, tal vivacidade e peculiaridade de suas visões, né? Talvez, gente, a gente vai entender o seguinte, quem é Spielberg, pastor, né? Spielberg é um diretor de cinema, né? Um cineasta que há alguns anos, ainda hoje, né? Mas assim, há alguns anos era responsável por aqueles filmes, né? Que tinham os mais sofisticados efeitos especiais, né? Então, quando eu falo assim, um filme de Steven Spielberg, aí a gente já vê, eita, vai vir um filme daqueles, né? Talvez a juventude hoje não conheça tanto, né? Porque hoje tem outros diretores despontando também aí nesse mercado cinematográfico, mas para quem é da minha época para trás, quando falava em Spielberg, pensava já justamente nessas produções cinematográficas extraordinárias, né? E aí, meus queridos, por que ele fala dessa maneira, ele faz essa comparação? Porque a gente tem dentro do livro de Ezequiel muitas visões. O profeta, ele transmite a sua reflexão através dessas visões. E eu quero chamar a atenção de vocês para a interpretação dessas visões. Como lá no livro do Apocalipse, aqui também em Ezequiel, a gente tem a descrição da visão e tem a interpretação na sequência. A maioria desses textos bíblicos aqui, quando fala, por exemplo, os quatro seres viventes, ele vem explicando depois quais são esses seres viventes, as quatro rodas, o que representa isso. Então, o problema da leitura fracionada do texto, então uma leitura cortada desses textos, faz a gente, por exemplo, pegar os quatro seres viventes e querer fazer interpretações das mais diversas, quando não precisávamos disso, porque o próprio texto já diz quem são os quatro seres viventes, né? Do que ele está falando em relação a isso. E aí o texto fala os quatro seres viventes, as quatro rodas, o rolo comestível, a raspagem ritual com os cabelos, a malha e a viagem, o provérbio popular, a panela fervente, o vale de ossos secos, muito conhecido, muito utilizado aí por pregadores assim, há muito tempo, o rio do templo. Então são imagens que dão a esse texto, né, essa característica, né, essas ilustrações, esses símbolos que são utilizados, dão ao texto, né, esse caráter, né, de ser comparado ao Spielberg, né, da época, né. Mas lembrando que a gente tem que ter cuidado para interpretar essa alegoria que está sendo utilizado, esse símbolo que está sendo utilizado, à luz do contexto bíblico. Quando a gente pensa em doutrinas, nós temos duas doutrinas mais centrais dentro desse texto. A primeira é sobre a santidade. Deus é santo e por isso não tolera o pecado do seu povo. E devido à rebeldia de Israel, Ezequiel vê a glória de Deus se afastando gradualmente, assim, de forma do povo, né? O Ezequiel ele visualiza que por conta do pecado do povo, a glória do Senhor está se afastando. Lembre, meus queridos, que pecado não combina com santidade. A gente lembra, né, que o pecado ele nos afasta de Deus, né, nos afasta da, da palavra do Senhor. Né? Eu gosto muito de uma frase de Tim LaHaye, quando ele diz assim, quanto mais perto da Bíblia, mais longe do pecado, quanto mais perto do pecado, mais longe da Bíblia. Né? Então, Deus exige isso da gente. É como se aqui houvesse um caminho contrário, né? Lá no Sinai, Deus desce o monte, né, naquela fumaça para se aproximar do povo, e aqui Deus sobe um monte em Ezequiel. É como se houvesse esse distanciamento para que o povo se orientasse. E aqui a gente tem também a questão, a doutrina da soberania de Deus, né? O julgamento de Deus sobre o povo de Israel e a futura restauração era uma prova da soberania do Senhor ao refinar o povo, né? Ao purificar o povo para servir os seus propósitos. A gente tem uma repetição de uma expressão aqui nesse livro que é saberão que eu sou o Senhor. Tem dois propósitos, né? O primeiro deles é relembrar o povo que Deus é o Senhor e ensinar também a esse povo que estava sendo agora, que estava crescendo, né? Estava nascendo no cativeiro babilônico, que estava agora conhecendo ao Senhor que Deus é o Senhor. Então a gente tem
essa exigência teológica dentro do livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel também ele faz uma correspondência com o Novo Testamento, né? A gente tem a expressão filho do homem, que é uma das palavras-chave que a gente tem para esse texto, né? E esse nome enfatiza a humanidade e fragilidade do profeta, especialmente por contrastar, né, com a glória e o poder de Deus. E Jesus faz uso da mesma expressão, afirmando que tinha tanto a natureza divina quanto a natureza humana. Ezequiel ele anunciou o rei pastor, né? No capítulo 34, do versículo 11 ao 31, encontra-se a profecia que se cumpriria em Jesus Cristo, o bom pastor. Da mesma forma, em Ezequiel 37, 15 a 27, é a anunciação do reino estabelecido por Deus sob a autoridade do Messias. Combina também lá com a passagem de Isaías, capítulo 9, versículo 7, e tem essa descrição também lá em Lucas 1, 32. E essas passagens bíblicas, né, elas anunciam, né, esse rei pastor, esse bom pastor que também cuidará do seu povo, né? E a terceira relação que nós podemos perceber nesse livro com o Novo Testamento, Ezequiel viu a restauração de Jerusalém. Não a restauração do templo feita por Herodes, lá no tempo de Herodes, mas sim a restauração depois da destruição do templo, em que a igreja estaria sendo essa reestruturação, né? Deus estaria levantando a sua igreja como agora pedras vivas, né? Pedras vivas para a construção desse templo santo, não um templo de pedra, não um templo em que as pessoas estivessem agora entrando e fazendo o que faziam lá na época do templo de Jerusalém, na época de Jesus, mas agora um templo construído pelas próprias mãos do Senhor, um templo construído em nossas vidas. Nós somos templos do Senhor, nós somos habitação de Deus. E para finalizar, meus queridos, nós temos que Ezequiel ele nos ensina que a sabedoria de Deus nos encoraja nos momentos de tribulação. Portanto, sabendo que um dia o Senhor virá com sua glória sobre a terra, cabe a nós permanecermos firmes, esse é o presente, viu? Permanecermos firmes e buscarmos nos apresentar santificados a Deus. Meus queridos, nós nos preparamos para receber o Senhor. Nos preparamos para receber a sua chamada final. Então, vivemos o dia de hoje em santidade, nos preparamos para o dia da chamada, porque quando ele vier, vai vir buscar a sua igreja separada, a sua igreja santa. Na próxima semana, nós vamos estudar o livro do profeta Daniel. Desejo a você uma semana abençoada na presença do Senhor e até o próximo domingo.